todos vocês. E vamos, nesse momento, dar sequência à nossa jornada, à programação da nossa jornada. Inicialmente, eu gostaria de fazer alguns avisos. Amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, acontecerá a Assembleia da Abro, aqui na Sala Manguinhos. E, a partir das 13 horas, também acontecerá a reunião de professores, também aqui na Sala Beija-Flor. Também aproveito a oportunidade para, logo mais, a partir das 20 horas, convidar todos para a solenidade de abertura da Jabro e, logo após, um coquetel que também será servido aqui nesse mesmo local. E, a partir de agora, damos início às revelações acadêmicas, inicialmente com a doutora Thaís Sumi Noso Imada, da cidade de São Paulo. Ela é doutoranda em Ciências Odontológicas Aplicadas, com ênfase em estomatologia, pela Faculdade de Odontologia de Bauru, doutorado sanduíche na Universidade de Leuven, mestre em Ciências Odontológicas Aplicadas, com ênfase em estomatologia, pela Faculdade de Odontologia de Bauru, especialista em Radiologia e Imaginologia pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o Centrinho, e graduada pela Faculdade de Odontologia de Bauru. Doutora Thaís, seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Alô? Muito obrigada, Fabiana, pela apresentação. É uma grande honra participar das revelações acadêmicas da 19ª Jabro, e, por isso, eu gostaria de agradecer a minha instituição pela indicação e também a comissão organizadora pela minha seleção para participar das revelações acadêmicas. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Thaís Sumi Noso Imada e represento a Faculdade de Odontologia de Bauru. A Fabiana já me apresentou muito bem, mas eu queria também me representar. Com 17 anos, então, eu sou nascida em Dourados, Mato Grosso do Sul, e com 17 anos eu fui a Bauru, à faculdade, para cursar a minha graduação e realizar meu sonho de ser dentista. Lá eu cursei minha graduação, o meu mestrado em estomatologia e atualmente curso o meu doutorado em estomatologia. Eu tive um período do doutorado, que eu fiz o doutorado sanduíche na Universidade Católica de Leuven, sob orientação da professora Renilde Jacobs. E também possuo especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o Centrinho, e tenho aperfeiçoamentos em Cirurgia Periodontal, Cirurgia Oral Menor e Dentes Retidos e Odontologia Hospitalar. As minhas principais pesquisas sempre foram relacionadas aos avanços tecnológicos da radiologia, sendo que, na minha iniciação científica, eu fui bolsista FAPESP e nós realizamos o estudo sobre avaliação de lesões periapicais por meio da radiografia digital e análise microscópica. No meu mestrado, nós realizamos o estudo da região interforaminal através da tomografia computadorizada de feixe cônico. E no doutorado, agora, a gente está finalizando o meu trabalho sobre o efeito do ácido zolendrônico na microestrutura óssea, analisada pela micro-CT em mandíbulas de rasto Wistar. Todos eles sob orientação da professora Isabel Regina Fischer Rubira Bullen. A Faculdade de Odontologia de Bauru foi onde eu tive a maior parte da minha formação, e ela é uma faculdade que possui 52 anos de história já. Ela é localizada em Bauru, uma cidade do interior do Centro-Oeste paulista, e ela é um dos campi da USP. E ele é uma das grandes referências da odontologia brasileira. O nosso departamento é constituído pelas disciplinas de cirurgia, pela disciplina de radiologia e estomatologia e pela disciplina de patologia. Esse é o corpo docente do nosso departamento. A disciplina de radiologia e estomatologia, que é a minha área, possui uma excelente infraestrutura. Lá a gente conta com aparelhos de radiologia extraorais digitais e analógicos,
E também contamos com 4 aparelhos periapicais, com sensores de fósforo e com o scanner da VistaScan da Dur. Lá também a gente pratica a parte de clínica, então a gente tem uma clínica bem estruturada também e o laboratório interativo para os alunos de imagem. E, por último, mas não menos importante, temos os tomógrafos, o iCat Classic e também o recém-chegado Accutomo, que até para o nosso conhecimento, acho que é o primeiro Accutomo em instituição de ensino do Brasil. A escolha do tema da jornada deste ano foram os avanços e perspectivas nas imagens odontológicas. E, na verdade, eu fiquei bem contente sobre esse assunto, porque eu sempre tive as minhas pesquisas com essa temática em central. Na minha graduação, então, eu fiz as pesquisas com radiologia digital, no meu mestrado com a tomografia computadorizada de feixe cônico, e agora com uma das últimas avanços da radiologia, que seria a micro-CT. A invenção dos raios-x, no dia 8 de novembro, por Röntgen, gerou uma verdadeira revolução no âmbito científico. A partir dela, foi possível a avaliação de estruturas internas não invasivamente. Em 1895, 20 dias logo após a comunicação de Röntgen, foi feita a primeira radiografia dentária. E, desde então, tivemos vários outros momentos importantes nos avanços da radiologia. Em 1922, tivemos o início dos estudos da radiografia panorâmica, quando, em uma só tomada radiográfica, a gente podia ter uma avaliação global do paciente. Em 1987, tivemos o primeiro sistema de radiografia digital intraoral, fazendo com que fosse possível as análises quantitativas e também de mensuração, com menor dose de radiação, e a manipulação também de contraste e brilho. Em 1972, o primeiro scanner da tomografia computadorizada, que realmente foi uma revolução, porque até então a gente só tinha o acesso a análises bidimensionais. E nesses exames bidimensionais, tínhamos a sobreposição de imagens, fazendo com que a gente não tivesse a real imagem do paciente. Com o desenvolvimento da tomografia computadorizada, foi possível, então, ter essa análise completa tridimensional do paciente. Em 1998, tivemos resultados preliminares da técnica de feixe cônico, que é uma tecnologia da tomografia computadorizada, onde o feixe é em cone, e ela é bem indicada para a odontologia, pois ela tem menor custo, menor dose de radiação e também menos artefatos quando comparada com a tomografia computadorizada. Em 1982, tivemos a primeira publicação sobre a microtomografia. A microtomografia computadorizada de raio-x também é conhecida como micro-CT, e ela é uma tomografia de altíssima resolução. Enquanto que os tomógrafos convencionais possuem voxels de aproximadamente 1 milímetro cúbico, a micro-CT possui voxels de 5 a 50 micrômetros ao cubo, que seria, então, 1000 vezes menor. No começo, os aparelhos da micro-CT eram personalizados e de difícil acesso, mas com o tempo, então, foram se desenvolvendo outras tecnologias, e hoje a gente tem scanners portáteis e até um scanner em vivo que faz o escaneamento de animais de pequeno porte. Dessa forma, ela foi se tornando uma técnica imprescindível para os laboratórios de pesquisa. As principais indicações gerais da micro-CT no estudo da geologia, com estudo de rochas e pedras, na ciência de materiais, com estudo de polímetros, cerâmicas, na eletrônica, para a fabricação de componentes eletrônicos, e a biomedicina, que é onde a odontologia se enquadra. As principais indicações odontológicas seriam medições de estruturas dentais, como esmalte dentário e estruturas de pequeno tamanho, análise da morfologia reticular e também dos materiais obturadores, a biomecânica, que agora é possível por causa da pesquisa de elementos finitos, a engenharia de tecido, o osso perimplantar, principalmente na região da interface do implante com o osso, e o principal uso na odontologia da micro-CT seria na análise quantitativa da arquitetura óssea. Então, a gente, em busca de explorar essa tecnologia com essa grande acurácia, fizemos o trabalho.
Os trabalhos sobre a arquitetura óssea da micro-CT são muito comparáveis à histomorfometria convencional. E, na verdade, ela oferece vantagens sobre a histomorfometria. Ela tem uma obtenção não destrutiva e ela tem a preservação da integridade do espécime. Dessa forma, o escaneamento pode ser feito e o espécime pode ser usado várias outras vezes, pois não há degradação dele. Também temos o tempo reduzido e a maior facilidade da análise e tornou possível, então, os testes biomecânicos antes impossíveis na histomorfometria convencional. Vários estudos falam sobre excelente reprodutibilidade e acurácia das medidas da micro-CT da morfologia óssea, tanto em animais quanto em espécies humanos. Há quem diga até que ele deveria ser considerado o padrão ouro para a quantificação da arquitetura óssea. Mas, por outro lado, também há um estudo por Shepard que fala sobre a superestimação da espessura das trabéculas. Mas, na verdade, isso pode acontecer por causa de uma resolução inadequada, ou então pela seleção do thresholding errônea, e também porque a tecnologia da micro-CT considera as interfaces das trabéculas, não somente as hastes, que é o que acontece na histomorfometria. Então, querendo explorar essa tecnologia, fizemos o estudo sobre o efeito do ácido zoledrônico na microestrutura óssea analisada pela micro-CT em mandíbulas de ratos Wistar. Os bisossonatos são um grupo de fármacos e eles são análogos ao pirossulfato inorgânico. Eles atuam fazendo inibição da reabsorção óssea com a inativação do osteoclastos. Por causa dessa característica, então, eles são recomendados para o mieloma múltiplo, doença de Page, osteoporose, hipercalcemia e também nas metástases ósseas de neoplasias malignas. Ela geralmente é bem tolerado para os pacientes, mas em alguns casos ela possui alguns efeitos adversos, como a dor de cabeça, dispepsia, diarreia, esofagite corrosiva e, na cavidade bucal, ela pode causar a osteonecrose dos maxilares. Entidade essa que já tem até uma descrição. A osteonecrose dos maxilares associada aos bisossonatos é uma exposição óssea que persiste por mais de 8 semanas na cavidade oral em pacientes sob tratamento com bisossonatos e que não foram submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço. A nossa amostra consistiu em 24 ratos Wistars, todos machos, para eliminar a influência hormonal. E eles foram divididos em 2 grupos aleatoriamente. O grupo controle, que foram injetados o cloreto de sódio, 0,9%, e o grupo droga, que seria o grupo ácido zolendrônico, o nome comercial Zometa, a 0,6 microgramas por quilo do animal a cada 28 dias, totalizando 5 doses ao todo. Esse protocolo foi o protocolo usado numa pesquisa de MAS, em 2011, e que foi bem efetivo, pois no grupo controle eles tiveram 0% de osteonecrose e 80% no grupo droga. Então, a gente escolheu esse protocolo para usar na nossa pesquisa. Após 150 dias depois da última administração do fármaco, a gente fez a eutanásia dos ratinhos. Aí, nesse momento, a gente começou a preparação do escaneamento da amostra. Mas a amostra de rato é até muito grande para o microtomógrafo. Então, a gente teve que seccionar 1 centímetro anteriormente e 1 centímetro posteriormente para colocá-lo no tubo de Pendorf de 1,5 mililitros e embebidos com formol. O aparelho usado foi o SkyScan 1074 de 50 kVp e 800 mA. E ele, na verdade, fica no departamento de endodontia, na nossa faculdade, e a gente trabalhou em conjunto com o pessoal da endodontia, neste caso. Foi usado um filtro de alumínio de 1 milímetro e o protocolo de 0,8 graus, 2 projeções, 180 graus de rotação e o voxel de 14,1 micrômetros. E totalizou, então, 2 horas de escaneamento de uma amostra e da espécime toda, 48 horas. Depois do escaneamento, foi realizado registros, que seria para poder padronizar essa amostra, e ela foi realizada pelo software Interactive Merit, que foi um software desenvolvido por engenheiros da Universidade de Leuven, e com ele é baseado na informação mútua, e com ele
seria possível, então, deixar padronizadas amostras estruturalmente diferentes. Aqui a gente, então, posiciona o que a gente quer considerar o modelo para toda a amostra, e aí a gente importa o outro para fazer a sobreposição. Daí, nesse modo, a gente vê que nos 3 casos está bem desencaixado, porque mesmo a gente padronizando ao máximo a amostra, a gente está falando em resolução de micrômetros. Então, sempre tem uma micromovimentação, os ratos são diferentes, e por isso a importância desse registro. Aí, através da sobreposição, sendo que o cinza era o rato modelo e o laranja era o rato da droga, a gente pode ver nos 3 planos que a gente consegue deixar bem perto do perfeito, nesse caso. E aqui, com a reformatação pronta, então, correspondendo todas as áreas. Após o registro, a gente fez a segmentação, e, na verdade, este é o primeiro trabalho com a metodologia que a gente está desenvolvendo. E esse aqui é a interface do software, que é o CTN, da Skyscan, e nele a gente queria avaliar só a parte de trabeculado. O que acontece em outro estudo é que ele faz a avaliação de todo o osso. Mas o grande problema da mandíbula do rato é que ele tem várias estruturas para serem descartadas, como os molares, ele também tem o canal mandibular, e o dente incisivo ele corre como se fosse na extensão toda da mandíbula. E, então, a gente desenhou uma região de interesse, que é o chamado ROI, mais abrangente possível, evitando as estruturas que eu já citei. E depois a gente foi diminuindo conforme cada rato, sendo que, no fim, a gente chegou num ROI que seria adaptativo para todas a amostra. Aqui, numa análise visual, a gente pode ver aqui uma secção do grupo controle, caminhando de anterior para posterior. E aqui a gente vê bastante trabeculado ósseo quando comparado ao grupo droga. O grupo droga tem essa aparência de osso mais marmóreo. E no volume tridimensional não apareceu, mas também a gente via a seleção do volume e podia a apresentação dos sequestros ósseos. Como resultados, então, aqui eu tenho uma tabela com as médias de cada grupo e os parâmetros morfométricos. O volume tecidual corresponde à região de interesse que foi avaliada. Então, a gente teve valor bem parecido nos dois, mostrando que a nossa metodologia de uma avaliação de uma região de interesse para todos os ratinhos funcionou. E o volume ósseo foi maior no grupo droga. A densidade óssea volumétrica, que é a razão entre o volume ósseo sobre o volume tecidual, foi maior no grupo droga também. E a espessura trabecular também. O número de trabécula não teve mudança. E a separação trabecular e a porosidade total mostrou-se maior no grupo controle. A gente também fez o teste T, para poder fazer a comparação entre as amostras, e ela demonstrou com a significância de 0,05, e ela demonstrou diferença significativa nos parâmetros volume ósseo, densidade óssea volumétrica, espessura trabecular, separação trabecular e porosidade total. Só os parâmetros de volume tecidual e número trabecular que não houve modificação. A gente pode concluir com esse estudo que as trabéculas do grupo do ácido zoledrônico são mais espessas, mais densas, menos separadas e com menor porosidade do que o grupo controle. E nosso estudo demonstra, então, que o ácido zoledrônico causa mudanças significativas na estrutura trabecular. E o melhor entendimento, então, do efeito do ácido zoledrônico nos maxilares pode auxiliar o entendimento sobre a etiopatogenia da osteonecrose dos maxilares e, no futuro, também o desenvolvimento de protocolo de tratamento. Porque, na verdade, até hoje, a etiopatogenia da osteonecrose ainda não está bem estabelecida. E o paciente sofre muito com isso. Finalizando, então, a apresentação, gostaria de falar que o advento dos raios-x é uma das maiores descobertas científicas da humanidade e, aliado a isso, os avanços tecnológicos possibilitaram a criação de aparelhos cada vez mais acurados de auxílio ao diagnóstico, como a micro-CT, que estão cada vez mais precisos. Muito obrigada, então. E aqui fica o meu e-mail e o site da minha faculdade para os interessados.